Como identificar que seu casamento está sofrendo ataques no mundo espiritual? Eu sou o pastor Emanuel Meirelles. Eu sou a pastora Tatiana Meirelles. E nós somos terapeuta de casais. Um ponto muito importante, nós precisamos entender que o casamento é algo espiritual. Em Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra a potestade do mundo espiritual. Quando a gente está no casamento e a gente olha um para o outro como se fosse inimigo, a gente já começa a ter problemas. Como é que a gente vai perceber que o diabo está entrando dentro do casamento para nos atacar espiritualmente? Mateus 12, verso 25, vai dizer que uma cidade, uma casa dividida não pode se subsistir, ou seja, ela não pode ficar de pé, não pode se manter de pé. Isso foi o próprio Jesus falando. Então, uma das formas que o diabo faz para destruir o casamento, devido aos ataques espirituais, é trazendo a divisão dentro do lar, trazendo a divisão dentro de casa. Então, não permita que na sua casa o reino esteja dividido. Não permita que vocês durmam brigados. Procure buscar sempre a comunicação aberta, sabe? Procure sempre orar junto. No final do dia aconteceu alguma coisa, entenda que às vezes a gente está conversando e de uma hora para outra o clima muda. Às vezes você fala uma palavra e o seu esposo entende outra. Você tem que entender e ter uma percepção do mundo espiritual, entender que aquilo dali não é normal. Muitas das vezes a gente está conversando, eu falo uma coisa para Emanuel, e Emanuel entende outra e ali começa um clima pesado. Eu falo, mas gente, tava tudo bem. O que aconteceu aqui no meio, aqui entre eu e você? Muitas das vezes eu me posiciono mais severa, mais pesada, né, amor? Eu chego e falo assim, olha, tá repreendido em nome de Jesus aquilo que está entre eu e você. Aquilo que está aqui dentro, no redor da nossa casa, que tem assim lançado as suas setas para que você causar desunião dentro do nosso lar. Porque muitas das vezes a gente, por uma palavra falada, o outro entende outra e começa uma confusão generalizada dentro de casa que você não sabe nem de onde que veio. Mas a gente entendendo o mundo espiritual, a gente entende que nós somos bombardeados todo momento com as setas do inimigo. E o diabo sabe que uma forma de separar o casal é dividindo eles. Com certeza. Como é que divide? Com brigas, com discussões. Quando o casal não está bem com o outro, vai se perdendo a comunicação, a intimidade do casal, né? A unidade do casal. O casal não passa a ter mais tempo juntos. O casal não passa a compartilhar momentos juntos. O que acontece? Começa cada um ficar no seu canto. Isso aí acontece que abre uma brecha no mundo espiritual. Porque se eu estou chateado com minha esposa, a Bíblia diz que Deus não ouve a minha oração. Isso já é um fato. Então já causou divisão. Se eu me afasto dela, o que eu vou estar abrindo brecha? Para mais conversações, né? Olhar coisas que eu não era para estar olhando no Instagram, no YouTube, na internet. Quem não deveria curtindo porque eu estou chateado, eu estou de mal, né? E o diabo sempre vai colocar no caminho de pessoas divididas alguém para tentar destruir, né? Seja uma foto, seja um vídeo na internet. Então, isso abre espaço para quê? Para futuras traições. Porque se eu não estou bem, eu não consigo conversar, eu não consigo ter intimidade, né? Quantos casais que às vezes passam semanas sem ter intimidade, porque tá de bico com o outro, tá chateado. E Jesus vai nos ensinar que a casa dividida, ela não tem como se manter de pé, não tem como se manter firme. Não cresce, não tem, começa a haver uma terceira pessoa no casamento. E não é Cristo, né? E não é Cristo. E também, né, é o inimigo que está no meio, ali, batendo palma, para que vocês estejam separados. Então, aconteceu, tá ruim, tá difícil. Orem juntos. Ora, fala, vamos orar aqui. Porque a oração, ela despedaça todo jugo. A oração, ela quebra esses grilhões do inimigo que ele vem sobre a nossa mente,
lançando seus dados. Às vezes o marido e a esposa, eles estão brigados e a mulher está dentro de casa, cozinhando, fazendo as coisas, e vem uma seta do inimigo, falando, olha, ele tá lá, deve estar lá conversando com fulana. Olha, ele deve estar falando isso, ele deve estar fazendo isso, e você fica dentro de casa, sabe como? Sem paz. Porque o inimigo, ele vem para roubar a nossa paz. E aí começa a vir a insegurança. Às vezes, o esposo não estava nem olhando, mas você, com essa insegurança tão grande, começa a apontar, a dizer que estava olhando, a dizer que estava falando, e aí a pessoa começa a aguçar o sentido da outra que não estava nem funcionando, mas ele já começa a funcionar. Por quê? Porque a mulher, com falta de sabedoria e direcionamento de Deus, começa a falar aquilo que não deveria falar. E aí traz para o casamento uma situação que não está nem acontecendo. Mas é a sementinha que o inimigo precisava para fazer com que aquilo dali, que era pequeno, comece a crescer no relacionamento de vocês. Então, assim, não fiquem divididos. Teve um problema, sejam rápidos em resolver o problema, rápidos em perdoar, rápidos em voltar a ter conexão de novo, para que o inimigo, o diabo, nosso inimigo, ele não tenha lugar no nosso casamento. Não é isso, amor? Exatamente. Casa dividida não se mantém de pé. Não permita que o diabo divida o seu lar. Não permita que o diabo divida o seu casamento, nem a sua família. Busque ajuda em Deus, busque ajuda de profissionais, mas não permita que isso aconteça. Se mantenha em pé, firme na fé do Senhor Jesus para a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Se você precisa de ajuda no seu casamento, nos procure, faça uma terapia de casal. Né? Marque uma terapia online ou presencial. Você vai ver que vai ajudar muito no seu casamento, no seu relacionamento.